Então, mais uma vez estamos aqui no podcast. Eu e o Júnior, Informativo Moto Brasil TV, aqui no Casarão Azul. Vamos fazer mais uma entrevista daquelas que é de arrebentar. São 40 e poucos anos de motocicleta. Eu não vou falar total não, porque pode ser que ele não goste. Nós estamos aqui com um ícone. Não é pouca gente não, é muita gente. Talvez você não conheça a fisionomia dessa pessoa, o rosto dessa pessoa, mas esse aqui é o Magu. É um mestre em pintura. É um homem que está no motociclismo do estado do Rio de Janeiro muitos e muitos anos antes de eu entrar, e ele é uma referência para muita gente, mas muita gente. Eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, e agora vocês também terão, Magu, né, Júnior? Com certeza, pô. É. Eu só conhecia de nome, e há alguns anos atrás, né, eu tive o prazer de comprar uma motocicleta com ele lá em São Cristóvão, como ele falou lá, que teve a loja, que foi o cara que mais trouxe motos importadas. Eu comprei uma motocicleta com ele há muitos anos atrás, nem lembro mais quando foi, mas... A gente vai ficar aqui babando um pouco sobre o trabalho que ele faz dentro do motociclismo e curtindo um pouco das histórias que o Magu tem para contar. Magu, fala um pouquinho de você antes de você começar a fazer esse trabalho todo, como você começou, da onde você surgiu e por que você resolveu se dedicar diretamente para a pintura na motocicleta. Bom, agradecer a K2, agradecer ao Júnior, o pessoal do Casarão Azul, agradecer a todos pelo convite. Obrigado por você estar aqui. E minha história já pode falar o tempo, isso não é problema nenhum, são 48 anos aproximadamente que eu trabalho com motocicleta, não só com pintura, customização, também com mecânica. E eu comecei com aproximadamente 19 anos de idade, eu fazia a faculdade de economia, entendeu? Eu tinha uma R5, essa moto é uma Yamaha 1971 na época, entendeu? Eu peguei a minha moto, eu morava numa casa em São Cristóvão, essa casa tinha um quintal grande, eu tinha compressor, tinha tudo, eu peguei e pintei minha moto. E eu, na época, frequentava uma oficina que era do Patrulha, que ele existe até hoje e trabalha com mecânica até hoje, também está com os seus 68 anos, por aí. Ele trabalha lá em Vargem Grande. E o Patrulha viu a moto pintada, eu caprichei muito, ele ficou, tem essa daqui do amigo aqui, coisa e tal, você não pinta desse nosso cliente? Não, pinto. Daí fui lá, fiz a moto dele, até tinha um amigo em comum, fiz a dele também, então na hora vaga da faculdade comecei a fazer as motos. Entendeu? Daí foi evoluindo. O que aconteceu? Quando eu estava para me formar, eu tive um convite para ser trainee no Banco Real, extinto Banco Real, entendeu? Para ser gerente. Só que eu já tinha conta com um gerente que era um amigo meu, que me convidou para fazer um trainee, que era trainee para gerente. E que eu olhei o trabalho dele assim, eu já ganhava mais que ele trabalhando no quintal de casa. Eu olhei, eu falei assim, quer saber? Ficou uma loja vaga perto da minha casa, eu peguei, aluguei a loja e comecei com motor e estou até hoje. Acabei que não virei gerente de banco, quase que fui gerente de banco. Sorte do motociclismo de ter você, né? Porque não é qualquer um que faz o trabalho que você faz e que dura tanto tempo e que é elogiado por muita gente nesse meio. Magu, fala um pouco dessas técnicas de pintura, assim, mais comum que você tem utilizado agora, que você acha que está na moda, porque falar de todos os 40 e poucos anos de trabalho, a gente vai ficar aqui com 10 podcasts para falar. Mas fala o que você acha que é a tendência hoje no mercado, o que está acontecendo em termos de pintura. Rapaz, olha só, a tendência atual está sendo, talvez daqui a uns 2 anos, a voltar para o brilho, voltar para as coisas mais vivas, né? Essa tendência do preto fosco com preto, eu acho que daqui a 2, 3 anos vai começar a mudar, porque isso é cíclico, né? Tanta motocicleta que sai preto, que o pessoal acaba enjoando um pouco, né? Lá fora, os customizadores que fazem as motos mais atuais, os caras de mais nome lá fora, já estão começando a fazer umas motos completamente ao contrário, entendeu? Mudou de forma radical, elas estão com brilho, com prata, com cromado, entendeu? Está começando a haver uma mudança nisso aí. Como tem com carro, como tem com tudo, né? Muda a lanterna, muda aqui. Isso vai ter uma mudança, tá? No futuro. Quando você começou em São Cristóvão, né? São Cristóvão. Eu comecei em São Cristóvão, com essa loja menor, depois eu
Fui crescendo, teve a parte da fabricação de carenagem, tive uma fábrica de carenagem. Na época a importação era proibida, então eu fazia carenagem para CBX 750, CB 400, RD 350, para várias motos. Eu fazia carenagens integrais, mudava, porque como a importação era proibida, você estava limitado a 3, 4 modelos de média e alta cilindrada, eram os 4 modelos, era CB, RD e CBX 750. Então você todo mundo igual. Então, nessa época, eu comecei a fazer modelos de carenagem e tudo mais, e mudei as motos. Isso aí me deu muito nome na época. Pessoal, eu não vendia a peça crua, só vendia a moto transformada, forçava o cliente aí na loja para transformar a motocicleta, fazer um trabalho muito legal, e o cara tinha a opção de ter uma moto completamente diferente da de fábrica, com carenagem integral, com carenagem modificada. Isso aí alavancou muito. Daí eu tinha a loja em São Cristóvão, tive que alugar uma outra loja em frente, que não dava condição, botei uma fábrica em Olaria, de carenagem, fibra na época, entendeu? Então isso aí foi uma fase. Depois veio a fase que abriu a importação, daí ninguém mais vai comprar Puma nem Miura. O pessoal vai comprar. Abre a importação, o cara vai querer uma Ferrari, o cara não vai querer um Puma ou uma Miura, né? O cara não ia querer uma CBX carenada. Daí eu abri a empresa de importação e fui um dos primeiros a importar as Kawasaki, as XR, que tinham na época em 91. E você vendia essas motos para quem? Vendia os corredores? para a clientela toda. Não era para corredor, era para o cliente mesmo que queria. Andava no dia a dia, entendeu? Era o pessoal que usava de forma comum. E customizava elas também? No começo pouco, mas fazia as pinturas, fazia toda uma parte de pintura também, que o pessoal, geralmente a pessoa quer a diferença. Hoje está um pouco menos, vamos botar assim. Hoje eu estou mais especializado, principalmente no que o pessoal não consegue fazer, às vezes tem dificuldade de fazer. Tipo? Você tem uma Harley 2023 que vem com uma pintura toda especial de fábrica, uma Kawasaki muito nova. Às vezes as tintas, a motocicleta não tem tinta para vender, entendeu? E existem umas formulações, mas para motos de baixa cilindrada. A moto de alta cilindrada ela não tem formulação pronta. Então, geralmente, você tem que desenvolver os pigmentos. E eu sou colorista à moda antiga, entendeu? Ou seja, eu faço no teste ali, olhando. Hoje, o cara que é formado, o cara recente, ele pega a fórmula. Então, se ele não tiver a fórmula, às vezes ele não sabe o caminho. Então, como eu nunca tive fórmula, eu sou formado à moda antiga, eu sempre pesquisei. Pesquiso pigmento, pesquiso pérola, pesquisa vários tipos de coisas, entendeu? E com isso eu consigo fazer as tintas originais de qualquer moto. Então vem moto de outro estado, vem moto de Minas, vem moto de próprias concessionárias de fora do Rio, às vezes mandam, quando é uma coisa muito nova e complicada para mim. Então, depois de 40 e poucos anos de profissão, você continua sendo pioneiro também nesse tipo de situação? Já que não existe uma fórmula para ser feita. São poucas pessoas. São poucas pessoas. Tem mais de alguém? Tem mais no algum? Rio, olha só, a pessoa faz. Não, mas aqui no Rio tem mais alguém? Não, que faça isso não. Quando é meio complicado, que eu saiba assim fazer certos tipos de tinta. Geralmente eles recorrem à casa de tinta, ou um colorista de uma casa de tinta, que o cara tem até uma habilidade, mas o cara fazer mesmo, não sei, de repente pode ter alguém aí, algum cara que consiga fazer. Eu acho que uma grande parte das tintas se faz, que elas não têm, vamos dizer assim, uma base tão complexa, entendeu? Agora tem certas tintas que, entendeu? Às vezes o cara tenta fazer num concorrente, o cara não consegue, daí depois que foi tentado, daí levam a peça para fazer. Então, o que você está me dizendo é que a tendência hoje atual, né, nem tanta customização, e sim a recuperação de uma moto nessa nova, que as pessoas gostam do estilo dela e não consegue mais ter, quer dizer, não consegue trazer a cor dela naturalmente, se tivesse que fazer essa manutenção, tipo arranhou, caiu, coisas desse tipo. Não é bem isso, cara. Vamos dizer assim, eu estou falando que eu, profissionalmente, estou mais voltado, entendeu? Isso. Por quê? Porque eu estou tendo uma procura muito grande de coisas que as pessoas não conseguem resolver. Ou seja, o cara caiu com uma moto muito nova, com uma cor complexa, ou com um adesivo complexo, entendeu? O cara quer deixar realmente original, então eu tenho a procura. Então, como eu tenho muito a procura dessa parte de manter a moto original,
você acaba aqui naturalmente pegando um pouco menos de customização. Tipo assim, essas customizações de cortar chassi, de fazer essas motos todas recortadas e trabalhar com... Eu indico até concorrentes, porque eu não estou querendo atualmente... Mas você ainda faz? Faço para algumas motos eu faço, mas eu já não faço tanta. Tudo tem moda, tipo assim, teve a moda do fogo real. Pô, não aguentava mais fazer fogo real. Sabe o que é a Hellfire? Né? Aquele que não é limitado, que é uma labareda solta. Porra, aerografia. Teve a época da aerografia das caveiras. Eu não aguentava mais fazer caveira, cara. Fazia tanta caveira que tu acaba cansando. Você que executa fica diferente da pessoa que está vendo uma ali, né? Uma exposta. Acaba você... É o arabesco. Teve uma época teve a época da tribal. O cara se tatuava de tribal e depois tatuava a moto toda de tribal. Daí saiu de moda, o cara botava uma tatuagem em cima da tribal. Daí o cara ia lá trocava a pintura da tribal, porque saiu de moda. Então, pintura, às vezes, a customização, dependendo da customização, tem um fator moda. Entendeu? Caveira não vai sair de moda nunca, certas figuras não vai... Mas a Fogo Real saiu, entendeu? O tribal saiu, arabesco saiu. Teve uma época que era arabesco. Então, essas coisas são cíclicas, vão mudando, né? E você falou aí da pintura, mas a customização, como é que está a customização com essas novas leis aí, que não pode mexer em nada, não pode trocar um retrovisor, não pode trocar um guidão, isso afetou um pouco a customização? Cara, olha só, Júnior, atualmente a gente troca, faz o que o cara quer. Não está tendo muita ficha, se não for nada muito assim, que atinja muito, que o guarda ali, né? Não está tendo, não. Os caras estão rodando. Agora, o que acontece que eu vejo é o seguinte, é uma descarga barulhenta. Você vai pegar uma estrada, cara, pegar uma rodoviária, ou se você tiver muita coisa, dependendo do que o policial queira, que nosso país aqui todo mundo sabe, eu não vou falar aqui diretamente, mas vai depender do que o policial vai querer no momento, entendeu? Então ele pode pegar e implicar até com uma setinha que você mudou. Sim, mas de qualquer forma também não é um problema seu. Você faz o que o cliente quer e alguém vai regularizar isso, né? Da forma que tiver que ser, né? Lógico. Quando o cara faz uma customização muito complexa, ele tem que levar no órgão competente, entendeu? Para o projeto ser aprovado, entendeu? Ele tem que entrar ali, se o cara falar, olha, já teve uma moto que eu fiz, que ela não passou, tá? Daí o que o cara fez? Ele voltou com a moto, nós botamos um paralama mais comprido, nós botamos as setas maiores, tiramos LEDzinho, as coisas todas, tirou tudo, daí o cara botou no documento. Daí ele voltou na loja, a gente trocou tudo de novo e botou, mas aí ele já tinha no documento que a moto era modificada, entendeu? Estou falando aqui uma coisa... É o jeitinho brasileiro. O jeito brasileiro, né? Mas as pessoas, de uma certa forma, estão fazendo isso, entendeu? As pessoas pegam, customizam, vão lá no e-mail, daí o cara não aceita. Daí volta até o padrão da exigência do engenheiro lá, do fiscal, aprova, depois o cara já fica no documento que a moto tem uma transformação, daí o cara volta mais ou menos para o que era, entendeu? E funciona dessa forma. E fala um pouquinho desse trabalho aí que você fez aí. Qual deles? Isso é uma Pinap, cara. Essa moto aí ela foi personalizada pela Brasil Custom, uma Harley que o Wagner na época fez, chassi, fez tudo, e o cliente quis essa Pinap aí, em cima de um tanque verde. Né? Isso é tudo aerografia, isso não tem nada de adesivo, nada de nada. A meia, o efeito da meia na perna, do corpete, da tatuagem no braço. Só que aí na foto está grande, né? Isso aí deve ter assim uns 8 centímetros. É muito pequena ela. E o desenho é seu também? Desenho. Nossa. E esse dom de desenhar veio como? Cara, foi aprimorando com o tempo. Desde cedo eu já desenhava, entendeu? Garoto, eu já gostava de desenhar, história de quadrinho, aquela ideia. Quando o conforme começou a pintar, lógico que os primeiros desenhos não saem assim, mas você vai praticando e desenho é muito prática, cara. Se o cara tiver já um pouco de dom, quanto mais o cara fizer, o cara mais se aperfeiçoa, mais vai evoluindo. Porque uma coisa é ser, como você falou, um colorimetrista, agora só que você também é um desenhista, né? Você faz as coisas. Esse trabalho também está lindo. Né? A parte de aerografia é toda desenvolvida. Você tem que estudar tinta, tem que estudar transparência, uma série de coisas. Entendeu? E trabalhar com material bom. Hoje em dia,
Tipo assim, você tem vernizes que você dura aí, você vai dar no tanque, eles custam mais caros, são os PUs autossólidos, você vai aplicar ele no tanque de combustível, ele vai durar em torno de 10, 20 anos, sei lá quanto tempo, não vai manchar com gasolina, não vai ficar fosco no sol e vai aturar as intempéries todas e a pintura daqui a 20 anos você vai dar um polimento, ela vai abrir. E você tem verniz que você vai aplicar na moto ali, daqui a 3 anos, se o cara largar no sol, 2 anos, ele está todo enrugado. A diferença é simples, um custa R$40, o outro custa quase 200, entendeu, reais. O cara usou um produto ruim, é aquele carro que tu vê que às vezes o capô, o cara está com o carro original, o capô ficou todo fosco, entendeu? A peça ficou toda fosca, toda manchada, carquilhando, é porque usou um material de baixa qualidade. Então, hoje em dia, você tem material muito bom e muito ruim. Se você usar um material bom, tem tanque lá que eu jogo, se o cliente quiser, eu jogo gasolina. Tem histórias engraçadas. O cara chegou lá com um tanque na mão, que eu tinha feito, há 4, 5 anos, chegou com uma mancha no tanque de combustível. Assim, ele falou que eu fui botar gasolina e manchou. Eu falei, pô, cara, não foi. Não foi. Eu falei, então isso aqui foi que foi abastecer? Você não deixou esse tanque, não tirou, não encostou na parede? Não, foi. Eu peguei, então tá bom, pega a gasolina aí. Se manchou de um lado, o outro lado é a mesma pintura. Daí eu peguei um copo de gasolina, joguei gasolina e foi assim que a bomba manchou. Daí o cara já ficou assustado. Não. Foi assim, mais. Não, eu acho que foi. Daí eu joguei mais. No final, passei uma cera, ficou limpo, daí o cara fica com aquela cara grande. Entendeu? Por quê? Se manchou de um lado, tem que manchar do lado aqui. Daí eu joguei o triplo do que uma bomba poderia ter jogado ali. Eu lavei o tanque dele com gasolina toda, deixei secar, lavei de novo e não manchou nada. E no final das contas era o quê? Não, ele deixou com certeza, então não sei o que aconteceu. Deixou o tanque em pé, tirou o tanque. Entendeu? Deixou numa posição, daí o tanque estava cheio, a tampa não vedou e ficou ali de um dia para o outro escorrendo gasolina. Daí não tem jeito, daí não tem verniz que dê jeito, nem o de fábrica. Você, nesses anos todos, deve ter tido muita história desse tipo, né? Teve uma que você me contou, assim, a gente conversando em off, que alguém falou que tinha pintado, que era você que tinha pintado e foi levar. Né? Mas não pode fazer, não. Embora os caras sejam falecidos... Não precisa colocar nome. O cara dono de oficina da antiga, né? Que daí eu estou na loja, o cliente chega uma pessoa... Um cliente com a motocicleta, chegou na porta da loja, mandou me chamar, eu cheguei, daí ele me apresentou a moto dele, ele falou, olha só, isso aí tá primeiro horrível. Ele perguntou, esse é o Magu? Você é o Magu, né? Porque muita gente não te conhece, né? Então... Tudo bem, olha aqui, o que você acha desse serviço aí? Eu falei, tá muito mal feito, cara, tá horroroso. E o que tu me diz? Eu falei, tá horrível, cara, quem fez isso aí? E aí, como é que fica? Como é que fica o quê? Não, foi você que fez. Eu falei, não foi você, não foi. Mas o que foi? Não, que eu levei na moto do fulano, ele falou que trouxe o serviço para você fazer. Eu falei, então você volta na loja do fulano e fala com o fulano, pergunta para ele, manda ele me ligar lá na minha frente, que o cara usava o meu nome, dizendo que eu fiz, entendeu? Para cobrar, de repente, mais caro, qualquer coisa. Mas isso deve ter acontecido muito na sua vida, né? Algumas vezes, o cara falar que foi o que fiz. Porque você sempre foi referência, né, nesse trabalho, né? Então, acho que muita gente deve ter usado... Até para vender moto. Até para vender moto, o cara falava que tinha sido feito customização, feita lá, então eu falei, não conheço essa moto. Não tem como assinar, não, as motos? Não, assinado, principalmente as customizadas, originais não. Mas customizadas eu sempre boto uma assinaturazinha por dentro. Depende também do cliente. Local. Tem cliente que não quer, entendeu? Mas geralmente eles pedem para assinar, às vezes eu até esqueço, mas geralmente eu boto por dentro. Mas dá para ver, quando você faz uma customização, dá para tu ver. Geralmente essas reclamações, elas acontecem em cima de pintura original, entendeu? Que o cara pega, para numa outra oficina, numa oficina qualquer, coisa e tal, daí o cara, não, vou levar o cara ali porque o cara faz um serviço legal. Daí depois o serviço não fica bom, entendeu? Que ele vai procurar, de repente, um lugar mais barato, algum pintor que use aqui
Material que não seja igual. Que não seja igual, a coisa do acabamento não fica bom, daí o cara escutou, o cara afirmou que foi feito por mim, o cara vai na minha loja direto reclamar. Daí pega muito mal para a pessoa que fez, né? Daí um desses que eu indaguei, o cara inclusive era estrangeiro, quando eu cheguei para pô, tu falou que foi, não, o cliente entendeu errado, eu falei que tinha vários pintores e que você era o melhor, mas não falei para ele que ia levar para você. Entendeu? Então, o cara sempre, as pessoas sempre dão um jeito de sair com uma desculpa ali, escorregar, né? E essa moto aí, esse trabalho aí que você fez aí nessa? Ah, cara, essa moto aí é do Vinícius, esse cara é de Juiz de Fora, cara. Entendeu? Ele imitou, acho que é um modelo da Harley, na época ele mandou foto, isso aí não é ideia pura minha não, porque essa moto é meio que um modelo comemorativo da Harley, eu acho que eu não estou me recordando bem. Mas o trabalho de pintura dela foi seu, né? Foi todo meu. Mas que ele parou a moto na Harley, não, essa daí eu desmontei toda na loja lá, foi feita na loja, a desmontagem também. Sim, trabalho. Vinícius, Juiz de Fora. Nós temos também... É o Murilo Benício, eu fiz essa 883 dele, que eu fiz, a gente botou uma roda dianteira mais larga, botou um aro traseiro na frente, fez uma adaptação, trocamos mesa, botamos um aro traseiro na frente, modificamos a moto toda. O interessante dessa moto aí que essa moto eu devo ter feito há quase 10 anos, uns 9 anos atrás para ele. Atualmente ele foi com a moto lá na loja, mandou tirar todos os óleos da moto, secar a moto, e levou e botou na sala dele. Essa moto está em exposição. Teve que entrar guinchada. Ele chamou aqueles monk, né, aqueles guinchos, para botar, coisa e tal, desceu ela por uma parte lá para poder chegar na sala e deixou essa moto tá em exposição na sala do Murilo. Que legal. Hoje em dia. É objeto de decoração. Sim. Tem gente que bota certas coisas e botou a motocicleta. Na realidade, tem gente... Não sei se continua. Tem gente que dorme com a moto, né? Não sei se continua. Essa moto, uns 3 anos atrás, ele mandou fazer isso. Não sei se ainda continua. Show. Na sala dele. E esse trabalho? Essa aí é do Felipe. Fazer propaganda pro cara, é dono da temaqueria. Entendeu? Isso aí ficou muito bonito, essa moto. Mas depois ela ficou mudada. Acho que tem uma outra foto dela aí. Meio diferente. Isso aí é uma Harley antiga também que... Comemorativa, né? 95 anos essa da... Acho que essa moto é 97. Essa você fez toda também? Fiz. Não, essa é a pintura original, só recuperei. É que aí só tá com a foto do tanque pronto. Recuperei emblema, tanque, tudo. Recuperou o emblema também? Esse aqui é aquele trabalho que você estava desenhando lá no início, né? Não. Esse é um tanque também de 883 que foi todo aerografado com esse desenho. O cliente trouxe o desenho, a criação do desenho não é minha. Ele trouxe a ideia do desenho e eu executei a aerografia. Olha lá de novo a moto que você falou. Aí eu acho que já está com ela mesmo, é do Felipe. E hoje em dia se pede muito para fazer capacete? Antigamente tinha mais isso. Né? Hoje em dia você tem uma opção, a quantidade de opção é monstruosa, né? Você tem no mercado aí muita opção e a evolução dos adesivos, das máquinas e dos adesivos. Eu mesmo tenho uma plotter de recorte dentro da loja, então fabrico os adesivos todos. Não fabrico a impressão, mas o recorte, quando é um adesivo recortado, eu fabrico todos os adesivos na loja, entendeu? Agora, o que acontece que, na minha opinião, diminuiu isso aí? Antigamente você era limitado a 4, 5 modelos que saíam de capacete da Tauro, da Peugeot ou Shoei, e eram adesivos simplórios. Hoje em dia tem uns adesivos à base de água, o cara imprime na impressora e aplica, então ele faz o rosto da pessoa, ele faz a opção que vocês devem ver nas lojas, né? Tem 1000 opções, 2000 opções, então o cara não fica igualzinho ao outro. Tinha muita customização quando o cara ficava igualzinho ao outro, né? Eu fiz muito capacete, sim, para corrida de motociclista, para pessoa correr de carro, entendeu? Que daí o cara queria um capacete dele exclusivo, né? Entendeu? Mas hoje em dia tem muita opção no mercado e os capacetes vêm diferentes, vêm bonitos, adesivagem bacana.
Eu sou da época que o capacete só vinha com os frisinhos, era adesivo colado de fábrica, né? Hoje não, hoje você tem 500 mil opções de capacete, isso diminuiu. Entendeu? O cara tem tanto capacete muito bonito, que às vezes é quase que impossível você replicar o que o cara fez na máquina, entendeu? Na aerografia, seria um custo absurdo. E você tem aquilo pronto. Então diminuiu muito. Só quando o cara quer uma coisa muito exclusiva, o cara pede. E lá na oficina que você trabalha hoje, você só faz pintura ou faz mais outras coisas lá? Não, tem pintura, tem mecânica, tem toda a parte de mecânica. Eu entendo bem de mecânica, até pelo tempo que eu tenho de oficina, né? Entendeu? Às vezes, porra, o cara não está acertando, eu chego do lado e acerto. Entendeu? Daí, conclusão, Parte elétrica, você faz tudo lá? Tem tudo, tem os scanners de última geração, entendeu? Consegue fazer tudo, apagar a ferramenta da revisão, consegue fazer tudo que é autorizado. Não, porque, pô, hoje em dia você pega qualquer painel moderno, você tem uma ferramentinha ali dizendo que está a revisão. Se o cara não tiver o equipamento certo, ele vai fazer uma revisão fora da concessionária, porque a moto passou 3, 4 anos de uso, perdeu já a garantia de fábrica e tudo mais. O cara quer fazer uma revisão fora. Você pega uma Ducati, uma Harley, qualquer outra, a maioria das marcas hoje em dia, os painéis digitais, fica uma ferramenta ali dizendo que você está na hora, para te lembrar a hora da revisão. Se você não tiver um bom equipamento, um bom scanner, um bom equipamento, você não apaga, não mexe no software da moto, você não tem acesso a saber os defeitos que ela tem, o que está errado. É que hoje em dia é muito eletrônica direto. É eletrônica direto. Se você não tiver um bom equipamento para você fazer isso, não adianta. E não é só bom equipamento, você tem que ficar se atualizando. Tipo assim, o scanner que eu tenho, os caras agora estão botando inteligência artificial, entendeu? E dentro do sistema, quer dizer, os caras vão pegando o defeito, acumulando ali, vai pegando o que eu falo, a experiência que o outro tem, vai jogando tudo ali dentro. Na hora que você digita, vai lá, te deu aquele problema, você coloca o próprio scanner, já vai te informando, o próprio sistema já vai te informando que aquilo pode ser. E a mão de obra? Não, a mão de obra mecânica está difícil, entendeu? Ninguém está formando a molecada, né? A molecada hoje... Eu acho que é um salário que um mecânico... A média de um mecânico, cara, de moto de alta cilindrada hoje, não vou falar valor aqui, sim, estimativa, está em torno de 4, 5 mil reais, o que a maioria, eu estou falando uma média, sim, tá? Sim. O cara ganha 7 ali, o outro ganha 3 aqui, entendeu? Eu estou dando uma média, a média é em torno de 4 mil. Entendeu? Das boas oficinas, que se o cara for para uma oficina pequena, de repente ganha menos que isso ainda, bem menos, ganha 3, 2,5, não sei quanto é que está. Então, não tem essa formação toda, não. E o pessoal, hoje em dia, antigamente o cara queria mexer na ferramenta, isso está diminuindo, eu vejo isso diminuindo muito. Entendeu? O cara muita gente não quer aprender, ou não quer ir a fundo. Né? O cara tem que ter um talento meio nato ali. Eu já tive vários mecânicos, alguns muito talentosos, e outros que não adiantava. O cara passa 10 anos ali, vai continuar não vai ser nunca um tremendo mecânico. Tem uns caras que são muito bons realmente. Tem no mercado, mas é uma espécie, eu não estou falando que é uma espécie de extinção, mas o mecânico, você tá, é como se o pessoal não tivesse querendo, tem uma carência. Tipo, se o cara abrir uma oficina hoje, eu perder um mecânico para conseguir um bom mecânico, é uma coisa muito difícil, entendeu? Você não consegue em qualquer lugar. Então, desse tempo que você está, por exemplo, não é pouco tempo, são 48 anos, né? 48 anos, tá. Obviamente, para se manter no mercado é porque você realmente é especial dentro desse universo que agora você também falou que é mecânico, também faz uma série de coisas. Você acompanha esses projetos todos de perto quando chegam na sua loja? Você fica junto? Porque você deve ter outras pessoas para te ajudarem lá, né? Como tem, né? Não, tem uma equipe. Olha só, para tu ter uma noção, na parte de pintura, minha parte de pintura é muito antiga, cara. Eu tenho 2 funcionários que eu aposentei agora, mas continuam trabalhando lá comigo. Eu tenho um que ele trabalha comigo há 48 anos. Caramba! Quando eu comecei... Impressionante isso. Quando eu comecei a trabalhar, ele trabalhava numa oficina de carro, era pintor numa oficina de carro. Ele saía da oficina, que ele saía às 4h30 da oficina de carro, ele ficava até às 6h30, 7 horas, me ajudando na parte de pintura. Ele começou assim comigo há 48 anos atrás. Que legal. O seu José Nunes, ele se aposentou agora.
entendeu? Tem o Caetano também, que já tem... A maioria da minha equipe de pintura tem mais de 20 anos, tem uns tem de 48, os outros têm 20 anos, entendeu? Mas você sempre acompanha os projetos de perto? Não, eu estou ali dentro, eu meto a mão até hoje, eu faço essa história, essas fotos que tem eu, com aerografia, com tudo. Quando chega certos tipos de tinta, às vezes eu tenho que estar ali junto, tenho que estar ali olhando a experiência que eu tenho, entendeu? Até com eles eu tenho o dom de acertar a cor, que é meu, né? Então, vamos dizer assim, tem muita coisa que eu faço até hoje. Eu fiquei um longo tempo sem trabalhar muito com pintura. Na época da importação, que eu tinha as 2 lojas, eu fiquei um período assim, sem quase participar dessa parte de pintura. Hoje eu estou muito participativo nessa parte de pintura também. E na mecânica também, entendeu? Nos projetos, quando o cara vai customizar alguma coisa, vai fazer qualquer coisa, estou dentro da oficina, vamos dizer assim. O que eu já fui de empresário de motocicleta de venda, que eu tinha 4 vendedores, 2 lojas, cheguei a ter 50 funcionários, hoje eu estou pequenininho. Eu tenho 9, uma equipe com 9 pessoas, voltada mais para mecânica, customização e pintura original e restauração. Principalmente restauração. Estraguei a pintura do meu motor, eu faço. Estraguei a pintura da canela, eu faço. Entendeu? Daí essas coisas todas... Mas, pelo jeito, é o que te dá mais satisfação em fazer, né? Cara, eu trabalho com o que eu gosto, né? Isso é uma coisa muito legal, que trabalhar com o que você gosta é uma coisa boa, né? Entendeu? E esse motor aí, você fez o que nele? Isso aí é de uma... Acho que é uma K, cara. Kawasaki. Isso é uma K antiga, cara. Uma Kawasaki antiga. Você Isso fez deve todo ser ele? 80 e pouquinho, cara. 70 para 80, não estou me lembrando. Mas esse motor não. Esse motor nós polimos e pintamos. Parte de motor, pintou tanque também. Essa moto pintou, restaurou ela toda. Essa moto é uma moto antiga. Tu vê logo que ela é carburada. Né? É uma moto antiga. Pintou roda aí, tá vendo? Essa moto restaurou toda. Acho que é uma KZ1000, cara. Essa moto é uma KZ1000. 1000 ou 1200. E dentro desse trabalho, as rodas são mais complicadas para fazer do que o resto? Você falou sobre uma questão das pedras baterem? O que acontece as motos de fábrica. Graças a Deus, as concessionárias gostam de trabalhar com a eletrostática. Tem muita gente, agora vai a polêmica, porque os caras que fazem pintura eletrostática aí, tem um montão de gente. Eu mando fazer pintura eletrostática, não faço dentro da loja, eu mando fazer a pintura eletrostática fora da loja. Mas o que acontece? A pintura eletrostática, ela é uma pintura que você tem uma carga no pó e bota uma carga elétrica na peça. Tá? O que isso faz? Isso atrai. Ela atrai até uma micragem como um ímã. Tá? Se você pegar um ímã e botar ele numa superfície, botar uma borracha fina, talvez ele ainda fique aderindo. Quando engrossar demais, a mesma coisa é eletrostática. Ela fica agarrando aquela micragem, quando chega numa micragem tal, ela para de agarrar ali, você leva ela ao forno, ela fica pronta. Mas geralmente as eletrostáticas ela tem uma resistência química, uma resistência à abrasão e química muito forte. Ela é boa para impacto, para você botar num bagageiro para amarrar extensor, essas coisas. Mas, por outro lado, a base dela, ela não consegue um tratamento ali legal. Então, você vai pintar um alumínio, tá? De uma canela, ou de um espelho, ou qualquer coisa. Aonde você tem o impacto da pedrinha na estrada, que ele abriu um contato com o fundo, como não tem proteção, todo mundo que é motociclista já teve isso. Sai aquela casquinha com aquele pó branco tradicional, começa a sair uma casca, dá um pó branco embaixo, que é a oxidação do alumínio ou do fundo que tenha não ferroso ali, né? E se for no caso de um fundo ferroso, começa a dar ferrugem. Já uma pintura convencional, bem feita, ela é mais cara, mas o que acontece? Você consegue dar um fundo fosfatizante, você consegue dar um primer PU, você consegue dar uma tinta PU, mesmo que dê o picote por causa do fundo fosfatizante. Mais base, né? Não vai andar, entendeu? Você fica com a marquinha, como no tanque. Você dá um picote no tanque, você fica com o picotezinho ali, mas não anda, não vai dar aquela casca, não vai... Entendeu? A eletrostática, como é um cascão só ali, se abrir o canal de entrada, já era. Ela vai andar e vai estragar mais rápido. Então, é uma falsa ilusão, existe uma falsa ilusão de durabilidade e resistência que não é real. Depende do lugar que você vai aplicar.
Se você aplicar na parte frontal, tipo canela, onde leva muita pedrinha, onde tem muita coisa né? desse que vai picotar ela não é legal. Agora é uma descarga, ela tem uma resistência à temperatura para descarga, é imbatível. Um bagageiro, entendeu? Uma espada lateral de uma Harley que fica ali, já não pega tanta abrasão e é ferro, entendeu? Tem certas partes que eu recomendo a eletrostática, tem outras partes que eu não recomendo a eletrostática. O quadro da moto, por exemplo. O quadro da moto, por exemplo, se eu pudesse fazer todo no PU convencional, eu te garanto ele bem seco e montar, ele vai resistir mais do que a eletrostática com o tempo. Mas porque vai acabar tendo impacto. Você falou da polêmica, né? O custo da eletrostática acaba sendo muito mais barato. Se você já tirar um quadro todo na íntegra, tirar a ferrugem toda, vir com fundo fosfatizante, primer, tinta PU e verniz, e fizer só a eletrostática com esse mesmo quadro, tá? Com o tempo, daqui a 5, 10 anos, eu te garanto que aonde foi feito PU, você vai observar pelos quadros antigos. Os quadros antigos não eram PU, e a maioria deles ficam inteiros, entendeu? A eletrostática ela tem a resistência à abrasão. Tipo, se você pega uma peça como esse pé do microfone, isso deve ser eletrostática. Além de ser uma produção mais rápida, com menos desperdício, vai mais nos cantos, entendeu? Ela tem uma resistência ao impacto e à abrasão maior. Mas se você abrir o contato, entendeu? Se abrir o contato que tem exposição, ela é mais resistente para abrir o contato. Vai andar. Já a pintura convencional, se tiver um tratamento com fundo fosfatizante certo, tudo direitinho, tu vai abrir o contato, ele para ali muito mais tempo. Não é que vai dar, se botar na chapa, sim, vai começar a dar ferrugemzinha, mas ela não anda da forma como anda na eletrostática. E uma pergunta, isso eu sou apaixonado por motos clássicas antigas, né? E nos grupos lá tem muito essa discussão, que a eletrostática também não aceita como é que se diz? Um conserto, né? Um retoque. Não, você retocar a eletrostática com a eletrostática não existe. Não existe, né? Entendeu? Você pode sim, eu já vi fazer, às vezes o cara não quer gastar, você pode dar uma lixa, dar um PU ali numa parte, você vai conseguir dar um retoque. Mas fica igual? Mas não, depende do fosco, né? O fosco, você vai ter que dar numa área, você vai ter que fazer uma coisa no maior. O retoque com fosco é uma coisa complicada, um tanque. Eu não retoco um tanque de fosco porque vai sempre ficar uma auréola, uma mancha, até tanque em brilho é difícil, só se você tiver um vinco para matar qualquer coisa, que senão você vai ter que pintar o tanque todo. Por mais que você faça, daqui a algum tempo vai aparecer uma sombra na área que foi retocada, entendeu? É muito difícil. Margot, chegou uma pergunta aqui para mim de um amigo que mandou aqui no meu celular, perguntando se, como você já está há muitos anos, né, dentro do motociclismo, algum programa, alguma pessoa inspirou em você no exterior para fazer um programa de customização? Porque a pergunta que foi medida perguntando assim, se você já inspirou alguém nesses teus 40 e poucos anos fora do Brasil. Não tenho conhecimento disso. Não tem, não. Com sinceridade, não tenho conhecimento disso. Se alguém de fora viu o trabalho dele e... Se inspirou e se tornou um programa de televisão? Não conheço nada disso. Porque tem... Parece que esse meu amigo tem um conhecimento que algum programa especificamente, né, de customização, se tem, já citaram, conheço, talvez você. Vou procurar saber. Pode ter. Isso aí eu queria saber se você tinha esse Agora conhecimento. você procura técnicas novas lá fora, ou é tudo aqui mesmo, ou vê a tendência lá do mercado? Eu sempre me atualizo, né, cara, e vejo as novidades, entendeu? Fico me atualizando, pessoal. Isso aí, tecnicamente, eu conheço os pigmentos, eu estudo, eu gosto, entendeu? O que é orgânico e inorgânico, eu tenho pigmento em pó, tipo assim, a Harley. Se você não trabalhar com os pigmentos em pó de indústria química, eu vou na indústria química comprar pigmento para poder fazer certas tintas. Mando lá fora um amigo comprar os pérolas, comprar certos tipos de componentes, que senão você não consegue fazer certos tipos de tinta, entendeu? É complicado. Isso aí eu sempre me atualizo, cara, entendeu? Não tem como. Se ficar parado, você fica completamente fora do mercado. E você nunca pensou em fazer uma escola? Não, cara, não tenho tempo.
Não. Não, entendi. Pelo teu conhecimento, por exemplo, vai ficar com você depois que você se for. Mas você nunca pensou em fazer uma escola realmente, porque é um trabalho diferenciado, né, Magu? Durante esse período. Não sei se tem esse público todo para... Hoje em dia você consegue ver no mercado, você tem cursos de aerografia. Daí o cara vai aprender a desenhar o tanque lá, mexer com o aerógrafo. Agora, a minha pergunta foi por quê? Porque não é a questão de você ensinar a pessoa a fazer o desenho ou ser um profissional, as técnicas de aerografia, essas coisas. Não. O conhecimento que você adquiriu esses anos todos, até de preparar uma tinta ou um pigmento daquele que a pessoa não vai saber fazer porque não tem uma receita para fazer. E aí, esse você só consegue com a experiência. Quer dizer, na hora que você está na prática, você consegue chegar à cor exatamente que você precisa para que fique igual, mesmo sem ter a receita. Pelo menos é isso que você tinha colocado. E esse conhecimento só está contigo. Cara, mas esse conhecimento ele vai mudando. Eu acho que a pesquisa é tudo. Sim. Tá? Você usar uma lente boa, quase que um microscópio, começar a pesquisar para ver o que flui com o que esse pigmento faz, essa coisa é que é o mais importante. Tem uma passagem engraçada, tem um estaleiro de barcos, que é do Paulo Renha, que é muito amigo meu, Real Barbotes. Aí você faz também? Não, eu fazia mais, já fiz para a Intermarine em São Paulo, já me chamaram para pintar barcos, mas teve uma época que eu fazia muitos barcos, a linha toda do Paulo Renha, da Real, eu fazia os desenhos lá para ele, coisa e tal. E daí estava na moda aquela tinta cítrica, essas tintas meio fluorescentes, meio cítricas, chamativas, aqueles laranjas berrantes, rosa, verde, tudo que berrava muito, né? Daí eu já usava essas tintas. Por quê? Porque não tinha, na época, eu estou falando isso os anos 80 para 90, era muita novidade. E o que acontecia com isso? Não tinha para vender, não tinha esse material. Daí eu só via esse material em serigrafia, em adesivo. Daí eu peguei uma pasta de tinta de serigrafia e comecei a pegar aquela pasta fluorescente, aquela pasta cítrica, e comecei a pesquisar, porque na época tu não tinha o pigmento por hoje. Eu tenho esse mesmo pigmento em pó, daí eu faço essa tinta fluorescente em PU, eu tenho ele em pó. Entendeu? Legal. Então eu consigo fazer, porque eu pesquisei também, descobri a indústria química que vendia para serigrafia e por aí vai da pesquisa do cara. Mas nessa época eu não tinha esse conhecimento e eu só conhecia na pasta de serigrafia. Daí eu peguei a pasta de serigrafia, comecei a misturar, daí misturei com PU, embolou, misturei com laca, não deu certo, daí comecei a misturar, daqui a pouco cheguei numa composição que a coisa fluiu, ou seja, olhando com lente, tudo eu vi, misturou. Peguei, misturou legal, vou ver aqui, apliquei, ver se seca, secou, vou colar, testar a aderência, bota a fita em cima. Como é que você testa a aderência? Faz um X com a faca alfa, bota uma fitona em cima e puxa. Se vier, é porque não deu aderência no fundo. Se não vier, então testei tudo, deu certo, né? Daí fiz os barcos da Real. Porra, meu irmão, ele explodiu de vender, ninguém tinha aquela porra, né? Naquela época, anos 90... Cara, eu não aguentava mais o Paulo Renha, meu amigo até hoje. O cara é artista. Não, e o engraçado é o seguinte, essa tinta só foto de composição, então também era novidade, 2 anos, 3 anos depois estava tudo meio desbotando. O cara, Mas o engraçado é o seguinte, que daí ele queria que eu fabricasse para a produção da fábrica dele, eu não dizia para ele como é que eu fazia. Sim. Tá? Daí ele pegou as latas que eu fabricava. É um daqueles parceiros, né, que quer ser... Não, o cara tem uma produção enorme de barco, tá? Eu inventei a porra da tinta maluca, entendeu? Que ninguém tinha no mercado. Daí, conclusão, ele tinha que comprar, eu não dizia como é que eu fazia aquele troço, entendeu? Que eu pesquisei e descobri, e eu vendia para ele. Só que eu não tinha tempo também de ficar fabricando aquela porra, entendeu? Ele tinha uma quantidade, daí eu ficava atrasando a produção dele. Daí, o que ele fez? Ele pegou aquelas latas que eu vendia para ele, mandou para Sherry Williams, mandou para Dupont, mandou para as fábricas de tinta toda. Daí, um dia, eu batendo papo lá com ele, fui entregar uma carga dessa tinta para ele, ele virou para mim, cara, vou falar um negócio para você. Eu falei, o que é, Paulo? Ele é vivo até hoje, ele vai lembrar dessa história, se ele ver esse troço, tem que mandar para ele. Ai, tu não regula bem não, tá meio maluco. Eu falei, mas por quê? Meu irmão, peguei essa tua porra dessa tua lata de tinta, eu mandei para Dupont, para Sherry Williams, para Ipiranga,
pra porra toda, mandei pra todo mundo. Sabe o que os caras falaram? Ah, ninguém sabe que porra é. O alquimista. Ninguém sabe O que cara porra não é só um artista, o cara é alquimista, eu pegava pô. uma porra vinílica, misturava com PU, eu fazia, não, só que eu fiquei olhando aí, deu certo e funcionou. O cara, quando botava lá o químico no laboratório, não sabia que merda daquela. É uma alquimia. É, o cara é Fazia uma alquimista, maluco, entendeu, cara? Então, não é só artista, o que eu tô fazendo aqui é que se o cara não pesca, não tem como passar isso, cara, entendeu? Isso aí é difícil, pode até passar técnica, mas isso na internet. Hoje já tem o cara que passa a técnica do aerógrafo, que o cara que insiste na pintura automotiva, que o cara ensina. As coisas tem muito na internet hoje. O que o cara tem que ter é um talento, ter perseverança e pesquisar. A entendeu? técnica tu pode ensinar, o talento Mas não não tem como. adianta, o cara vai ter que ter a ideia. De É. repente, pô, peraí. São detalhes, porra, a pistola daqui para lá, se tiver um ressalto na frente, ela não vai pegar tinta aqui por causa do vento. O cara tem que ter uma cabeça para pensar aquilo, que por mais que tu passe, às vezes não funciona. Não funciona. Eu tenho, entendeu? Às vezes tu fica 10 anos como funcionário, te explica 10 vezes a mesma coisa, o cara não faz, cara. É complicado, cara, entendeu? O cara não consegue entrar na cabeça do cara. Então vai da cabeça de cada um, cara, ser criativo, esse montão de coisa. Tá Então, rindo, Caidor? eu tô- É engraçado essa podcast. Eu tô rindo porque vai morrer contigo, entendeu? Vai morrer Não, contigo. É que nem cara, eu tenho o que Não acontece, ó, isso acontece mais ou menos uma vez por mês. Eu falei para ele aqui antes de começar, uma vez por mês, 2 vezes por mês. Pô, eu tô na loja, daqui a pouco uma ligação, não, meu irmão, tudo bem? Não, aqui eu trabalho com pintura também, eu faço tal. Pô, eu tô querendo que você me passe a formulação da tinta da Harley 2023 ou da Kawasaki. Eu falei, pô, cara, se tu trabalha, tu é profissional, tu é colega, tu é amigo, pô, você tem que fazer, cara. Não, mas, pois eu estou na dificuldade, não estou conseguindo fazer, você não faria para mim? Cara, eu não vou perder, que às vezes eu perco horas para fazer uma tinta, então eu não vou chegar, não vou fazer a tinta para você, eu não vendo tinta. Eu não vou fazer a tinta como eu não vendi na época. Não disse pro Paulo como eu fazia aquela doideira lá. Entendeu? Eu não vou perder um tempo violento desenvolvendo uma coisa para depois dar pro cara. E os caras querem ser Eu, teu não, o parceiro. cara fica revoltado comigo. Fica revoltado, Magu? Fica. Ela fica puto comigo. Porra, esse cara não quer me vender a tinta, não quer me vender a Fica fórmula, não quer revoltado. me vender nada. Porra, Fica cara. revoltado, Figura. Magu. Porra, cara, só quer me bater. Se pudesse jogar uma bomba lá na minha loja. Entendeu? Por que eu tô rindo também? Porque o Magu, a gente joga bola, né, Magu? Aí quando você fala que o pessoal fica revoltado com você, eu já me lembrei do futebol, entendeu? O pessoal fica revoltado com você. O Magu joga bola de segunda a quinta, né, Magu? Pô, não fica falando isso. Porra, eu achei que era... Vai encontrar alguém que joga bola comigo? De segunda a eu quinta? engano de segunda a quinta. Profissional, Ainda jogo sábado profissional também. de Mas bola. o quê? Eu não tenho saco de academia, eu pago academia, vou uma vez por semana, uma vez de 15 dias. cara é Uma bola, pelo menos tu corre ali, esse movimento, fazer um exercício, né? E reclama também, briga com Briga com os outros, bota o estresse todo pra fora. não quer parceiro também na bola. Sou fominha, mas sou habilidoso. hein? É verdade, não, é habilidoso. futebol de salão que joga. futebol de salão. Salão, não, joga só bem. site. Só site, salão, sei lá. O Cadu uma vez me chamou lá, meu irmão, vai ser goleiro. Eu falei, meu irmão, nem gandula, pô. E os dons, fora esse dom artístico que você tem de pintura, mas já descobri também que você toca alguns instrumentos, né, Magu? Não, arranho. Não sou profissional. Não esconde o jogo, não. Não esconde o jogo, não. Qualquer dia, qualquer podcast que a gente for fazer de novo, eu vou pedir para você trazer um instrumento aqui para tocar um pouquinho. Meu Deus, cara, eu não devo pegar numa guitarra, nem no violão, nem no violão. Deve ter um... É isso tudo? Porra, Guitarra, violão, o que mais? Não. O que mais? Não, mas tudo arranhando. Mas que mais? Esquece parte musical. Mas vamos lá. Parte musical tudo não. bem, Eu tenho grandes clientes não, músicos, lazer, entendeu? não, Tem lazer, Henrique não. Ferreira, um montão de gente que Ele os caras como são músico é um músicos. excelente Alírio pintor. Melo no Exatamente. violino. Eu sempre eu vou botar assim, eu sou músico frustrado, porque eu nunca me dediquei ao ponto de me considerar. Quando eu faço, tipo assim, par de pintura, cara, eu vou falar para você o seguinte, eu me garanto muito, tipo assim, tanto que os caras que são donos de concessionária, chega até a ter uma brincadeira, né? Não, leva lá que o cara resolve. Eu resolvo mesmo, eu bato no peito e falo, ó, pode trazer a encrenca que for que eu vou fazer.
e eu resolvo. Tá? Agora, música, não, amigo. Música, eu sou músico frustrado. Tipo, eu não sou bom. Repete aí, Júlio, o que você falou. Fala aí. Ele, como músico, é um excelente pintor. É isso aí, por aí. Não. Eu tenho lá os clientes que de tocam. qualquer forma, da próxima vez você vai tocar Formar a banda aí. Não, fala aí, o violino. Também tem violino na história. Não, violino, rapaz, eu adoro violino, mas eu nunca consegui ser um cara bom de violino. Então, conclusão, tem o Alírio Melo, se tu pesquisar, que cara era meu cliente. Cara, nunca vi, o cara é uma sumidade. Pô, tem lá uns 2, 3 caras de violino. Você arranha também no violino? Pô, cara, arranho mal. Violino é uma dedicação muito... O cara tem que se dedicar muito, tem que ter história, tem que estudar a vida toda. Sai alguma coisa no violino? Não, sai. Eu sou, tipo assim, eu sou um cara talentoso. Você está sendo modesto. Você bate no peito quando o problema é de pintura. Porra, mas música não. Música não, mas sai alguma coisa quando você toca ou sai nada? Sai pouquinho. O Cardozinho no futebol. Engana. No futebol ele... Geralmente eu lembro do Zinho? Sim. O Zinho que ficava pedalando por Cheradeira. É igualzinho. E ele fica pedalando para lá e para cá, para lá e para cá. Joga. Ele tem jeito com a bola. Até porque parece que ele já foi profissional também. Foi profissional, porra. Tá querendo me comprometer. Tá querendo me sacanear. Não. Mas fala aí, você já jogou um pouco mais do que outras pessoas já jogaram. Não, sempre fui fominha de bola, vamos botar assim. Não, você já jogou em algum joguei outro campeonato lugar. empresarial, joguei então, umas ele já teve à frente já... de algumas coisas que as pessoas não mas são. jogava uma bolinha, mas era fominha. Tinha uma família de cunhados fominha pra caramba. É igual a mim, sou fominha também, não jogo nada, mas... Não jogo bola não. O assunto é motocicleta, já tá querendo falar de música, música, de futebol. Porra, esquece essa porra. Porra, fala de pintura que eu entendo muito aí, de mecânica, quer falar de mecânica, quer falar mal de moto? Vamos falar mal de moto. Acabou. Pra gente finalizar, eu sei que... Eu espero que as pessoas conheçam o Magu como eu conheço hoje. É interessante, por exemplo, eu estou no motociclismo há metade mais ou menos do tempo que você está dentro dele, e no motociclismo de motoclube, obviamente, e muita gente falava de você, e eu acho importante as pessoas conhecerem o rosto que está atrás de um talento tão grande como o seu que vive esse meio. Como é que as pessoas te procuram hoje? Porque eu sei que você não precisa, porque as pessoas já vão até você perguntar por um, perguntar por outro. Mas onde está a tua loja hoje? Aonde você está situado? Eu hoje estou na Rua Fernandes Guimarães, 90, em Botafogo. Motofocus é o nome. E Motofocus Magu. Se colocar na internet, na rede social, vai achar. Entendeu? Eu estou em Botafogo. Está em Botafogo. Uma loja menor. Daí foi um tremendo prazer estar aqui com vocês. Prazer foi todo nosso ter você como uma referência dessa. Nós não combinamos nada, mas... Depois vamos fazer um capacete do Informativo Moto Brasil. Vamos fazer esse capacete para a gente sortear, leiloar, dar de presente, alguma porra dessa aí. Beleza. Magu, obrigado mais uma vez pelo seu tempo, por estar aqui com a gente. Pô, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Pessoal do Casarão Azul. Foi uma grande honra. Foi uma grande honra estar aqui. Casarão Azul vai ser o primeiro de muitos. Valeu, Magu. Então, gente, é mais isso aí. Espero que vocês curtam esse podcast, como nós curtimos estar aqui fazendo com ele, né, Júnior? Com certeza. E até a próxima, né, Mais um irmão que veio aqui, né? Que só está trazendo gente boa aqui. E até a próxima, gente. Muito obrigado aí. Valeu. Informativo Moto Brasil.